pessoal. Todos sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos do Projeto Vida Consciente. Dando continuidade ao nosso assunto da relação das patologias, das doenças com o nosso psiquismo. Então, para iniciarmos, rogamos o amparo maior para que possamos ter uma noite agradável de estudos, que ela possa ser produtiva para todos e instrutiva também. Lembrando que 2020 foi escolhido como ano do Evangelho. O Evangelho, para quem ainda não escutou nenhuma vez eu falar sobre ele aqui na introdução do estudo, é uma ferramenta muito poderosa, é o manual do bem viver. Muita gente reclama que o ser humano não tem manual, né? Se a gente seguir esse manual ali, aqueles 5 pontos principais das regras, das leis morais que Jesus trouxe, sem se ater às questões históricas, então, se a gente colocar em prática esses poucos ensinamentos, a gente não precisa se preocupar. Já estamos com uma vida mais tranquila aqui, sabendo lidar com tudo que vier para a gente. É o amar ao próximo como a si mesmo, é o enunciado de uma lei, a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço para o próximo vai poder devolver para mim. Então eu tenho que amá-lo como se fosse a mim mesmo. Eu devo me colocar no lugar do próximo, porque na vida seguinte, se eu o fiz sofrer nessa, na vida seguinte as posições podem se inverter e ele vai poder devolver para mim. Então, se eu quiser ficar tranquilo, eu preciso colocar esse mandamento em prática. E eu sou o maior beneficiado, nós somos os maiores beneficiados de praticar essa orientação. O perdoar 70 vezes, 7 vezes. O perdão liberta a gente do ofensor. Quanto mais a gente não perdoa, mais a gente fica atrelado a ele. E também, pela lei de causa e efeito, ninguém colhe o que não semeou. Então, se alguém conseguir me ofender, é porque eu também fiz algo lá no passado. Então, eu devo perdoá-lo para quebrar esse círculo vicioso. Então, ele não está fazendo isso de graça, não é uma injustiça. O pagar o mal com o bem, também. Mesma questão do perdoar 70 vezes 7. Se alguém me faz o mal, se eu devolver o mal, eu vou estar dando continuidade. É um círculo vicioso, que não tem fim, até que uma das partes perdoe. A orientação de não julgar também. As pessoas são muito mais do que a gente pensa que são. Elas têm uma história de caminhada evolutiva multimilenar, têm maneiras diferentes de viver a vida, são crenças diferentes, verdades diferentes, formas diferentes de ver e de viver a vida. Então eu não preciso me entristecer ou me preocupar com isso. Compreender que o outro é diferente. Ser diferente não é errado. Só é uma outra forma de evoluir, de crescer. É a forma mais correta para ele nesse momento. Se a gente já passou por esse aprendizado, a gente sabe que ele está fazendo algo para sofrer, mas a gente também fez isso e não escutou quem nos alertou. Então a gente pode dar um conselho, se for pedido, uma orientação, se nos solicitado, mas o principal é o exemplo que a gente dá. Isso é o que mais auxilia na mudança de quem está ao nosso redor, o nosso exemplo. Se falar mudasse alguma coisa, o mundo seria perfeito, as famílias seriam perfeitas. Então não é assim que funciona. Então, resumindo aqui a questão do Evangelho, né? Também pode ser feito o Evangelho no lar uma vez por semana. Na primeira folha do Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um roteiro simples de como fazê-lo. Quem tiver interesse auxilia na harmonização da casa, de quem convive com a gente. É muito importante nesses momentos que a gente está passando agora. Então, a nossa relação com esse psiquismo, né? A parte que a gente conhece de nós mesmos é essa aqui, a parte consciente. Desde quando a gente nasceu,
o que foi aprendendo. Então isso fica nessa pequena área aqui. Aqui ainda está maior do que é na realidade. Falam aí os estudiosos que é em torno de 5% apenas a parte consciente, a parte que a gente tem acesso consciente. Todo o restante de 90% a 95% é o inconsciente, a comparação com o iceberg, né? A ponta que fica para fora da água é o consciente, toda aquela imensidão submersa é o nosso inconsciente. Então, o que esse inconsciente de cada um de nós influencia na nossa vida de hoje, né? Cada representação dessa aqui é uma vida passada nossa. E ela fica gravada, fica registrada no nosso inconsciente. Nós estamos em final de curso, em transição planetária. Então a gente já praticamente passou por tudo, por todas as situações. Por isso não julgar, né? Por isso não apontar o dedo para o outro, porque a gente também já foi ou fez aquilo. E não sabemos como a gente se comportou. Se não foi pior do que essa pessoa que a gente está julgando ou apontando o dedo. Né? Então esse inconsciente, apesar do nome inconsciente, ele só é inconsciente com relação a nós aqui, a parte consciente. Mas ele internamente vibra intensamente. Cada uma dessas partes aqui está ainda vibrando conscientemente e nos transmitem essas vibrações. Então, o que a gente está falando aqui é a relação do que a gente pode ter aqui no corpo físico, no nosso corpo emocional, no corpo mental, patologias ou dificuldades que são oriundas desse inconsciente nosso, tão pouco explorado ainda. Uma das pessoas que mais explorou o inconsciente foi o Jung, aí há um pouco mais de um século, 2 séculos, mas recentemente, né? Considerando a nossa caminhada evolutiva. Então, reunindo o conhecimento pesquisado da psicologia e da psiquiatria acadêmica, unindo esses conhecimentos com a doutrina espírita e junto desses dois, essa ferramenta de captação psíquica, a gente consegue compreender muito mais como é o inconsciente, o nosso psiquismo, e tem uma ferramenta para trabalhar aqui nesse psiquismo. Então, aquele escravo que morreu lá no tronco, sendo torturado, ele ainda está no meu inconsciente, ainda está lá no tronco apanhando, sofrendo, mesmo que o corpo morreu, ele ficou preso mentalmente nessa situação. Chama-se isso de monoideísmo, ou fixação mental. Então ele está preso nessa situação e hoje pode causar dificuldades. Por exemplo, se quem era o capataz lá, ou o dono desse escravo hoje é pai, ou mãe, ou parente, eu tenho dificuldade com esse parente. Porque quando eu chego perto desse parente, toda essa raiva represada de toda uma vida de tortura começa a aflorar. E eu não sei por que não me sinto bem perto da pessoa. Sei que devo agradecer, sei que devo abraçar, mas se faço não é verdadeiro isso. Porque o que eu sinto é diferente do que eu sei que devo fazer. E o nosso trabalho é equilibrar isso, o que a gente sente ser igual ao que a gente sabe. Aí a nossa vida não vai ter mais angústias, preocupações e tantas outras sensações desagradáveis, porque a gente vai ter uma vida mais íntegra. Estamos falando da relação desse inconsciente com as doenças de hoje. Temos que abrir aqui alguns parênteses. Não deixar de lado o tratamento da medicina convencional. Tratando essa parte do inconsciente, a gente está resolvendo uma causa, por exemplo, de uma deficiência. Aí a medicina convencional vai interferir e o resultado dela vai ser muito melhor, porque a causa
daquilo foi removida. Então, o corpo reage bem a uma intervenção cirúrgica ou a intervenção medicamentosa, porque a causa foi resolvida. Então, não deixar de lado o tratamento nosso aqui convencional. Outra coisa, se a pessoa, por exemplo, quer se libertar, por exemplo, digamos, de ser passado para trás, de 171, digamos, né? Lá no passado ele foi corrupto, né? Então hoje está colhendo esses frutos e não gosta disso. Então ele vem para um tratamento e quer tratar esse aspecto. Mas se ele ainda está alimentando essa corrupção, se ele só quer tirar isso dele, mas ele ainda nas pequenas corrupções do dia acha que é legal fazer isso, não vai ter um bom resultado esse tratamento. Então a pessoa tem que estar, se não mudou, pelo menos que ela tenha a proposta de mudança, que ela esteja querendo mudar. Às vezes não consegue mudar aspectos que são mais fortes que ela, mas que ela está lutando para essa mudança. Então a pessoa não pode estar alimentando ainda esses aspectos do inconsciente, para que o tratamento de captação ou qualquer outra terapia que trabalhe com o nosso inconsciente, constelação familiar e outras terapias de vivências passadas, que trate do inconsciente, então a pessoa precisa estar preparada para essa mudança. Então, dando continuidade, a gente parou no orgulho, que aí eu citei aqui o Marlon, né, que ele diz que na Terra existem dois tipos de pessoas, né, os orgulhosos e os que não sabem que não são orgulhosos, ou que não admitem. Então, em seguida, temos aqui a osteoporose. Então, muitas vezes tem sua raiz na decomposição de energias acumuladas destinadas ao trabalho de mediunidade e de cura. Então, se a pessoa veio com essa proposta de trabalhar com a cura mediunicamente e não iniciou esse trabalho, essa energia mediúnica fica acumulada ou nos ossos. Se fica acumulada nos ossos, pode gerar osteoporose, porque é uma energia parada, estagnada ali, que vai apodrecendo e gera essa dificuldade. Eu conheci uma médium que essa energia acumulada, porque não trabalhava com isso diretamente, se acumulou com bolas, uma espécie de uma bola de sebo do tamanho de um limão, ou até maior, se não me engano, em dois locais. Se eu não me engano, um foi no útero e outro foi também na região do abdômen, mas não foi dentro de nenhum órgão. Então precisou de uma intervenção cirúrgica para remover essa bola de energia. Então o ectoplasma ele é muito sutil, mas se você não usa, ele vai condensando e formando esses agrupamentos de energia condensada e geram esse tipo de acúmulo no organismo. E depois que ela começou a trabalhar com isso, pelo que eu tenho conhecimento, não teve mais essa situação. Então isso é real. Dor ou desconforto nas pernas. Então pode ser uma pessoa que ficou uma existência, ou uma grande parte de uma existência acorrentada, como os escravos, ou numa prisão, ou com mutilações parciais ou totais, provocadas por ferimentos de guerra, ou por torturas, pode ser acidente com esmagamento das pernas, ou doenças concentrando energia no local, que precisa ser liberada. Ou também a presença de espíritos que têm problemas nas pernas, né? Então, se a pessoa é sensitiva, no mínimo sensitiva ou médium, e esse espírito, essa consciência com esse problema está do lado, o espírito, essa consciência começa a se sentir bem e a pessoa começa a adoecer. Há ali uma troca de energias, uma simbiose de energias,
Mas isso não acontece por acaso também. Se esse ser conseguiu se aproximar da pessoa e permanecer ali, é porque a pessoa tem um débito para com ela ou para com alguém nesse tipo de sofrimento. Então, eu costumo falar sempre que parece que está tudo errado, mas está tudo certo. Então, se a gente for buscar as causas de tudo que nos acontece, sempre a gente vai encontrar uma resposta. Mas isso também não pode servir de desculpismo, né? Não, está tudo errado, mas está tudo certo, então eu não vou fazer nada para mudar. Não, a gente está aqui para exercitar a nossa inteligência e para mudar o que precisa ser mudado, sim. Mas não ter esse sentimento de injustiça, de indignação. Você compreende que tudo que está acontecendo é resultado de um plantio nosso. E se a gente está envolvido nisso agora, porque teve envolvido lá na causa também. Então, tanto a osteoporose, se for o problema da mediunidade, então você precisa começar a botar essa energia a serviço da humanidade, né, dos semelhantes. No caso das pernas, você precisa abrir um atendimento para curar quem está em simbiose com você ou essas memórias de passado que estão transmitindo para o corpo físico essa dificuldade na região das pernas. E se é isso, se é de passado ou de espírito que está ali ao lado, você vai para o médico, ele faz todos os exames e não encontra nada. Porque não é do físico hoje. A causa está tá vibracional perto. Então, a causa está fora do corpo físico. Por isso, os exames não encontram a causa. Pesadelos. Se forem médiums, é cobrança por parte dos espíritos, né? Então, o médium, via de regra, o médium, com raras exceções, não tem a mediunidade ainda por merecimento. Num futuro, creio que não muito distante, todos nós teremos essa mediunidade. Por enquanto, quem a tem pediu para tê-la para um resgate maior dos seus débitos. Como eu falei antes, salvo raras exceções. Então, se a pessoa veio com a mediunidade, daí chega aqui e não quer saber disso, aí vai procurar um atendimento lá no apometria para tirar isso dela, não, quero que tire isso de mim, então pediu tanto para ter isso, para resgatar, e quando chega na hora de trabalhar quer fugir. Então, quem ela se propôs a resgatar fica do lado cobrando. E aí ela não vai ter sossego. Enquanto não começar a botar em prática o que ela se propôs, ela vai ter essa dificuldade. Ah, mas não dá para afastar esses espíritos? Dá, você pode ir para uma reunião mediúnica, pode tratar eles, mas assim que eles forem tratados, vão vir outros que ela se propôs. Porque quem vem com a mediunidade não vem para tratar 10, 15 espíritos, vem para tratar um grupo grande de espíritos, né? Então eles vão vindo, cobrando esse tratamento, esse auxílio. Pode ser também uma engendração de nossa consciência, tentando nos alertar para a realidade espiritual ou sinalização de uma memória, uma vivência que precisa ser ressignificada. Então, pode ser um alerta, né, de algo do inconsciente aflorando para o consciente já, nos chamando a atenção para algo que precisa ser trabalhado. Polaridade invertida. Então, quando a pessoa apresenta em seu agregado psíquico personalidades em polaridade oposta à sua atual sexualidade, ela vai ter dificuldades em lidar com isso, porque ela está usando um corpo físico, por exemplo, masculino, mas a grande maioria das memórias do inconsciente vibram no polo feminino. Então, pode gerar essa dificuldade da não aceitação. Então, vejam bem, eu não estou dizendo aqui que isso é uma doença, não é. O que a gente está falando aqui é quando a pessoa não consegue lidar com essa situação.
Então ela está num corpo masculino, tem a influência do psiquismo feminino e não aceita isso ou não consegue lidar com essa situação. Aí você busca atendimento para harmonizar essas consciências ligadas à polaridade invertida. Então não estou dizendo aqui que tem cura. Uma das causas disso seria a homossexualidade. Não é isso. Como qualquer outra patologia, qualquer outra dificuldade, você pode acessar o inconsciente e tratar quem está ligado a isso. Mas sempre quando a pessoa não estiver conseguindo lidar com a situação, quando isso estiver prejudicando a sua qualidade de vida. Não é para o pai que não quer que o filho seja assim ou a filha seja assim. É para o próprio ser. Ir buscar esse auxílio se ele está tendo dificuldades. Pressa. Então, pode ser resultado do apego na ociosidade e na preguiça. Então, uma pessoa que ficou vidas na ociosidade ou sem fazer muita coisa, ele, quando programa uma nova existência, ele percebe que tem muita coisa para botar em dia, para resolver. Então, ele vem com essa pressa de querer fazer tudo numa existência. Pode ser lentidão na movimentação de mensagem ou no socorro de alguém. Então, se ele não está conseguindo botar em prática o que ele se propôs, digamos, uma proposta de trabalho espiritualista, e isso não está fluindo como ele gostaria, ele tem essa pressa, essa angústia, essa ansiedade de que comece a botar em prática essa proposta de trabalho. Pode ser também culpas no passado que ele teve por atraso em compromisso importante, né? Um médico negligente que não chegou a tempo de salvar o paciente, uma fuga frustrada de uma prisão, né? Então, se isso ficou registrado lá no inconsciente de uma vida passada, hoje em dia ele tem essa pressa. Tem que ser mais rápido para não ser pego, para não dar errado, né? Prisão, ou seja, sensação de estar preso ou aprisionado, sem ter motivo para isso, né? Então a pessoa hoje não tem uma causa de estar sentindo, um motivo para estar sentindo isso, mas ainda se sente presa. Então pode ser resultante do apego na ociosidade, também, né, da pressa, né? Fica preso nessa situação. Pode ser pessoas que viveram fechadas em mosteiros ou que foram aprisionadas, então ficaram inativas, né? Ficaram sem poder se movimentar. Então isso também gera essa sensação de estar aprisionada. Pode ser também um receio de ausentar-se. Por exemplo, ela era responsável pelas crianças da casa e saiu para buscar lenha ou mantimento, alguma coisa, e voltou e alguém passou mal e desencarnou ali. Houve algo muito ruim, ou roubaram uma criança, uma coisa assim. Então ela também se sente presa em casa por esse medo, que se ela sair de casa, algo ruim pode acontecer. Psoríase. Então, a psoríase é um distúrbio gerado pela necessidade de afastar alguém. Então, normalmente é doença de incendiários, dos que torturaram os outros utilizando fogo, ou água fervente, ou estanho derretido, ou ácido. Ainda também podem ser processos autodestrutivos, descuidos no manuseio de material incandescente ou ácido. Então, essa dificuldade ficou registrada no modelo organizador biológico e gera essa dificuldade no corpo físico hoje. Quando isso é mais concentrado nas mãos e nos pés, geralmente tem ligação com o nascimento. Foi um nascimento traumático
ou um nascimento com muito medo, os pais não queriam esse filho, não estavam aceitando, talvez aceitavam o filho, mas não o espírito que estava vindo para ser filho. Essa situação, quando esse excesso de suor são nas mãos ou nos pés, a gente pode atender em captação também, mas geralmente precisa de uma TVP. Uma TVP não para vidas passadas, para vivências passadas desta vida mesmo. Então você regride a pessoa até o período da gestação, até um pouquinho antes, ali na apresentação aos pais, e vai de lá, vem em progressão até o momento presente, fazendo uma limpeza de todos esses registros que ficaram lá. Então esse forte medo de nascer ficou registrado nas glândulas e elas ficam com esse trabalho em excesso aí, continuamente. Raiva dos pais. Então pode ser imersão de lembranças de funestos acontecimentos de existências passadas, onde o antagonismo mútuo foi a tônica. Como eu falei antes lá do negro, né, do escravo no tronco. Ele também não estava lá no tronco de graça, né? Lei de causa e efeito. Então, se ele está ali é porque ele também já escravizou. Por isso que é tão sofrido para o escravo e por isso que tantos escravos se rebelam, porque ele tem no inconsciente dele muito aflorada a existência anterior, onde era ele que estava com o chicote na mão. Então, ele não aceita de jeito nenhum aquele ser que ele considerava inferior, que nem considerava como gente, está ali num corpo branco, com um chicote na mão e tratando ele feito um animal. Então, além do sofrimento físico, o sofrimento emocional é muito maior ainda dessas situações, né? E pela lei de causa e efeito, quem tira a vida tem que devolver. Então, em algum momento, esses dois vão ser pai e filho, ou mãe e filho, ou mãe e filha, ou pai e filha. E aí vai brotar essa raiva dos pais sem ter motivo. O que a gente está falando aqui quando você não encontra motivo, né? Se a pessoa foi maltratada, foi torturada nessa existência, aí está ali já a causa. Lógico, nada disso também acontece por acaso. Você pode abrir um atendimento de captação para ver por que isso aconteceu nessa vida. E auxilia a acelerar o processo da cura dessa situação. Rejeição. Então, pode ser decorrente de rejeição sofrida na fase pré-encarnatória, na gestação, na infância, ou ainda como lembrança de ocorrências negativas em outras existências. Então, aquela pessoa que se sente rejeitada, uma dos efeitos que eu comentei antes foi o suor excessivo nas mãos e nos pés, dessa rejeição, desse medo de nascer. Outra é essa sensação de ser rejeitada sempre. Traz isso para a vida inteira. Isso cria um registro no subconsciente naquele momento lá porque o embrião está sendo formado, mas o campo mental já tem uma estrutura primitiva ainda, mas que vem fazendo, coletando, registrando tudo que acontece ali na gestação, né? Na gestação, na primeira infância. Então, por isso que se você bota uma pessoa em regressão, ela consegue se ver dentro do corpo da mãe, consegue sentir a emoção da mãe, o que a mãe sente em relação ao filho. Então, tudo isso, por isso a importância de quem está gerando um filho, né? A importância de como se comportar com ele, né? Tudo que a gente fala, mesmo que não fale o pensamento, o sentimento, a criança traz registrado no seu subconsciente e vai ficar ali a vida inteira. Então precisaríamos, né, ter
uma habilitação para sermos pais, né? Como você precisa ter para conduzir carros, né, ou veículos, a gente precisaria ter uma habilitação para ser pais, para não causar tanto prejuízo para os filhos, né, tantas dificuldades desnecessárias. E uma dessas propostas do nosso estudo é isso, é a vida consciente, né, que a gente esteja vivendo conscientemente do papel nosso em cada fase da nossa vida. Encerrou o nosso tempo de hoje. Não temos nenhum questionamento aqui no chat. Semana que vem, provavelmente a gente dê continuidade a esse material. Por favor, se quiserem que a gente aborde outros temas, podem ir me passando sugestões. Quem tiver o meu contato diretamente para mim, ou na página do CEPA, ou aqui no próprio chat do vídeo, que fica gravado nos vídeos do CEPA no Facebook. Então podem passar sugestões, eles são bem-vindas. Então, encerrando o estudo de hoje com um passe à distância, que os trabalhadores do CEPA que trabalham com os passes possam auxiliar nesse momento. Como o passe é uma transmissão de energias, essas energias não se ressentem muito da distância. Então, ela pode perfeitamente chegar a cada um de vocês. O importante é que cada um de nós esteja receptivo, esteja preparado para receber essas energias. Então, sentindo essa onda de energia descendo por todo o corpo, promovendo uma limpeza energética, desobstruindo os canais energéticos. Deixando em cada célula a energia que ela precisa para o seu funcionamento e reprodução saudável. Ativando o nosso sistema de defesa. Expandindo essa energia para a nossa residência, para todos os que vivem conosco, para o nosso local de trabalho, quem trabalha conosco também. Que estamos todos conectados, embora o corpo físico nos dá a sensação de estarmos separados, a nível sutil estamos todos conectados numa rede, numa teia energética. E a felicidade está destinada a cada um de nós, mas como estamos todos conectados, se essa felicidade está dependendo do próximo estar sofrendo, de alguém estar sofrendo, ser privado de algo, ela não é real. A felicidade será real quando a gente permitir todos serem felizes, quando a gente abandonar o egoísmo. Estamos preparando para mais uma semana de caminhada, de crescimento, de aprendizado, sabendo que tudo que a vida trouxer para a gente não é azar, não é acaso, não é injusto, é o que a gente necessita enfrentar naquele momento. Então, que a gente consiga usar a nossa inteligência para encontrar o caminho mais curto entre uma dificuldade e a solução dela. Que temos uma semana abençoada, que possamos ser fontes de energias de harmonia, de paz, de compreensão, de tolerância por onde a gente passar. Que assim seja. Uma boa noite a todos.